Hoje vocês vão entender o que é um pocotó digital. Vem chegando naquele galope gostoso em mais um episódio do Pocotó Cast. Eu, Rafa Vilar e meus amigos Berg Flores e Flávia Veiga estamos aqui para conversar sobre os coices que a vida dá. Sabe aquelas histórias de quando a gente cai do cavalo? Então, queremos ouvir, debater, rir com ou sem respeito. Olá, Berg. Olá, Flávia. Buonasera, Catuxa. Tuti, tudo bom? Vocês gostaram da minha apresentação? Ai, daquele jeito, né? Sem dinheiro, Ai, nada tá gente. bom. Ai, Poxa, tadinha. Ai, matando um leão por dia. Vamos todo mundo fazer o Rafa, então? Fazer a blazer. Ai, eu nem queria estar aqui. Ai, ai, que podcast, ó. Nossa. Tá, agora eu vou fazer o Berg, tá, gente? já tá fazendo. Tô falando, tá falando em cima. Não, é simplesmente não falar nada, é sumir porque a ligação caiu, porque eu não paguei minha internet. Berg. Quase fez eu cuspir. Pois é, gente. O nosso episódio de hoje, infelizmente, graças a Deus, não teremos o Berg. Por motivos de que, Berg? Eu tô aqui pra contar por que a gente não vai me ter no episódio. Tá chique desse modelo a minha vida. Fala aí, o que aconteceu? Ai, gente, uma semana inteira escutando os melhores álbuns dela, me preparando, lendo, assistindo. Liguei para a Vodafone. Vodafone, para quem não sabe, é a nossa companhia aqui que nos fornece o Wi-Fi, as conexões e tudo mais. Ah, não Liguei para a oferece foda. Vodafone. A Vodafone, não, Vodafone é uma outra companhia. Ah, chamada No caso. Grindr. Isso. Então, tá bom. Desculpa te interromper. Vamos lá, Berg, continua. Chegou na hora de gravar, conversei com a nossa convidada por 2, 3 minutos. Minha conexão caiu e não voltava por nada. Se esse não é um coice digital, gente, eu não sei o que é um coice digital. Então, a gente está gravando esse áudio aqui, na verdade, para dizer que eu não estou participando do episódio, mas que escutei tudo. O Rafa e a Flávia fizeram as perguntas que eu gostaria de ter feito, falaram sobre as coisas que eu gostaria de ter falado. Inclusive, vou deixar aqui já o meu agradecimento a vocês, que mataram as minhas curiosidades de fã, porque a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa de quem eu sou muito fã. E no final vou deixar um recado para ela. Então eu espero que vocês escutem e que se divirtam tanto quanto eu me diverti. Me diverti chorando por não ter participado, mas diverti sim. Teremos outras oportunidades, tá bom? Teremos Tá não. bom. Então, Berg, mas deixa eu te falar, você faz tanto mistério de quem é a nossa participante, mas eu já te falei isso, vou repetir. A pessoa, quando clica para ouvir esse podcast, já sabe quem é a participante. Mas, de qualquer maneira, eu espero que vocês, ouvintes, apreciem todo esse drama de a participante, que não podemos falar quem é ainda, mas apreciem isso, porque o Berg faz com muito carinho. E agora eu sou misteriosa, faz parte do meu novo personagem. Berg, Nossa. então, antes da sua ligação cair, eu posso pedir para você fazer a apresentação da nossa participante? Pocotó Cast. Apresentação: Flávia Veiga, Berg Flores e Rafa Vilar. Vem chegando naquele galope gostoso, porque hoje tem mais um especial episódio do Pocotó Cast. Eu, Flávia Veiga, Berg Flores e meu amigo Rafa Vilar estamos aqui para conversar sobre os coices que a vida dá. Sabe aquelas histórias de quando a gente cai do cavalo? Então, queremos ouvir, debater, rir com ou sem respeito. Rafa, você tá aí, né? Tá bem? Olá, tudo bem? Pintei unha para poder receber a nossa convidada. O que mais que eu fiz? Botei um franjão, tá cheio de creme aqui nesse cabelo, tá duro de tanto creme. E tô aqui, feliz da vida. E você, Flávia? Tô bem, tô bem. Então vamos apresentar quem é a nossa convidada de hoje? Eu vou avisar-te, cuida meu bem, porque a nossa convidada de hoje é uma doçura. Ela é eternizada como a voz mais bonita de uma geração e continua até hoje parte da trilha sonora da nossa vida. E a unanimidade, todo mundo gosta de pelo menos um dos seus vários hits musicais.
Ela teve que capinar muito para que Sandy fosse Sandy e abriu muitas portas para que Larissa Manoela pudesse ser Larissa. Berg e eu, quando nos encontramos, é para falar mal dos outros, reclamar da vida ou dançar as músicas dela. Voz polida, pessoa politizada, afinal, ela é, sem exagero, parente próximo do Karl Marx. Ela se diz distante da imagem que a fez famosa dos anos 80 e eu nem acredito que está aqui pertinho da gente hoje. Não sei se está chovendo lá fora, mas vai queimar aqui dentro, porque a nossa convidada de hoje é a Patrícia Marx. Yeah! Oi, gente! Oi! Boa tarde, Oi! boa noite, bom dia! Bom Palhaçada! dia! Patrícia, você conseguiu ouvir o nosso texto de apresentação? Consegui, maravilhoso! Poxa, eu estava aqui Teve alguma dialogando. fake Não news? sei, não, nenhuma. Vocês foram Não? maravilhosos na apresentação. Não, nenhuma. Maravilhosos. Realmente é parente do Karl Marx? É, do Karl Marx, do Groucho Marx. Ah, adoro. Por isso que tá com a vida ganha, por isso que tem essa cabeça boa. Leu muito livro com essa A vida. vida ganha, não tô, né, meu bem? Mas a gente tá aqui, tá lendo, continua estudando. Você está estudando psicologia, não é mesmo? Eu tô me preparando para prestar para psicologia no final desse ano, senão no começo do ano que vem. Mas eu adoro estudar, e eu já estou estudando, eu sou a louca dos livros. Eu já estou me antecipando na minha pós, que eu nem fiz ainda a graduação. Eu sou assim, né, meio ansiosa. Mas eu tô estudando muito, lendo vários livros, lendo Freud já, lendo Lacan, porque eu já faço análise há 10 anos e me apaixonei assim pela psicanálise por conta da minha própria terapia, da minha própria experiência com a psicanálise, Sim. né? E já prevendo que eu vou ou vá atender, né? O meu desejo isso eu acho que daqui 5, 6 ou 10 anos eu quero viver dessa formação, né? Então, estou pensando na minha velhice assim mais prestativa, assim, né? No sentido de poder atender as pessoas. Eu estou vendo que depois da pandemia as pessoas ficaram muito doentes, né? Muitas doenças mentais começaram a aparecer e eu já estou, como eu estou nesse processo há algum tempo, tentando me entender, acho que está todo mundo tentando se entender, então eu fui para esse lado, assim, né? Que já era um desejo desde a minha adolescência, eu já comprava livros do Freud, já me interessava em compreender o ser humano, né? Me compreender também. E não pretendo ficar na música até ficar velha, coroca, assim, né? Não pretendo. Eu só fico espantado que você só começou a fazer análise há 10 anos. Como você conseguiu passar a infância e a adolescência e o começo dos seus anos, dos 20 e tantos anos, como é que você conseguiu passar esses anos sem análise? Muita força na peruca, né? Porque não foi fácil. Eu acho que o assunto de terapia, de fazer análise, tudo, ela é um pouco recente também no Brasil, né? Eu acho que veio junto com o entendimento na psiquiatria das doenças mentais, Sim. que é muito recente também no Brasil. Isso aí quando eu tinha 20 anos, 19 mais ou menos, eu tive uns piripaques aí de pânico e tudo, eu fui morar sozinha com 18 e já queria ter uma vida, né, independente, tipo, fiz 18, chega, vou morar sozinha, eu era muito protegida pelos meus pais, né, e tinha uma inversão de papéis ali que eu era a pessoa que ganhava dinheiro e sustentava ali, né, todo mundo, porque todo mundo trabalhava comigo, então era uma coisa confusa, né. Então eu fiz 18 anos e falei assim, não, tchau, quero ter minha vida, só que não preparada para isso, comecei a ter pânico, né? E aí, na época, não tinha psiquiatra que entendia o que era pânico. Isso era 95, né? Na época do Ficar com Você. Quando eu te vi, fechei os olhos. Tive a certeza. Os nossos pais falavam que era frescura. Ninguém entendia muito, né? Então, eu tinha um pânico atrás do outro, na rua e tal, passava mal. E aí me mandaram para um endócrino.
Era o endócrino que receitava remédio tarja preta, Rivotril, essas coisas, e ainda tinha que fazer uma dieta, não podia comer açúcar, uma série de coisas, né? Então, todo esse assunto de doenças mentais, né, de saúde mental, é muito recente. Acho que não tem nem, sei lá, 20 anos. Se tiver 15, é muito. Eu não sei fazer matemática, mas deve ser por aí mesmo. Na época não se falava nada. Mas você sabe que vamos falar de mim também, né, gente? O meu namorado, Vamos. ele falou a mesma coisa, que ele é advogado, mas ele falou que ele não quer envelhecer sendo advogado, então ele também está estudando psicoterapia. O problema é que ele está sempre me analisando. Acho que quem estuda a psicologia, a psicoterapia, a terapia, o que for, está sempre analisando assim um mundo, né? É, Agora, imagina se você tivesse feito isso antes, se você tivesse interessado mais ainda quando criança, você analisando aquela loucura toda acontecendo em volta de você durante décadas. Imagina. eu acho que se eu tivesse feito isso antes, eu nem estaria mais já na indústria fonográfica. Eu teria desistido mesmo, porque é uma loucura, né? É uma loucura. Quando você começa a entender o que rege, né, tudo isso, você fala, não, eu não vou fazer parte disso. Mas, enfim, minha vida foi essa. Eu fiz muitas coisas positivas, tive muitas experiências boas, mas eu tive muitas experiências ruins, por falta de experiência, por falta de malícia. Comecei muito nova, comecei criança, muito afastada do mundo normal, né, do que todo mundo viveu, de adolescência, de infância, muito, muito criança da bolha. Então, assim, não tinha como ser diferente, eu acho. E você já tinha essa cabeça boa quando criança? Eu acho que eu sempre fui meio madura, mas muito deslocada da minha idade, porque eu era madura para muita coisa e era bastante infantil para outras, na mesma proporção. Se você sentiu que você teve que ter esse amadurecimento precoce, digamos assim. Sim, sim, sim. É um amadurecimento precoce para muita coisa, para coisas de adulto fora de época, né? Teve esse deslocamento. Ao mesmo tempo que eu queria viver a minha idade, queria viver as coisas da minha idade, e eu não podia, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha uma agenda, eu tinha responsabilidade, tive muito dinheiro e não tinha posse, né, de controle, coisas que seriam decididas por isso ou com isso. Então, sei lá, estava lá no meio de um negócio assim, eu quero tal coisa, mas você não pode porque agora você tem uma agenda. Então, aí quando eu não tinha o dinheiro, mas agora você tem que trabalhar. Quer dizer, eu estava sempre querendo viver minha vida, né? Mas muito amarrada ali com a carreira, né? Você tem que sustentar essa Patrícia, você tem que continuar sendo essa persona que foi criada para você, né? Então é muito difícil, chega uma hora que pira, né? Eu falei, não, agora eu vou casar, chega, vou ter filho, e vivi muito já em terapia aos 20, ainda sem muito acompanhamento, e fui descobrir a análise lá para os 30 e poucos, quando eu tive uma mega depressão por conta de falta de estrutura, de análise, né, de remédio, enfim. Eu fui fazendo isso aos poucos, né? Fui entendendo e fui melhorando, né? Mas muito porque eu entendi e consegui elaborar tudo isso e, e consegui fazer novas escolhas. Nossa, sinto muito de saber que você acabou passando por tudo isso. Porque eu fui uma pessoa, eu consumi a Patrícia Marques, horrível falar essa palavra, né? Eu consumi, mas eu consumi o seu trabalho desde que eu nasci até, até hoje em dia, porque eu ouço, eu também sou músico, eu canto bossa nova, eu consumi o Que seu lindo! álbum, e então eu passei minha vida consumindo o seu trabalho. E é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, que você passou por tanta coisa, assim. É muito louco pensar isso agora. A gente, assim,
acho que na música tem algumas histórias bem importantes, né, que a gente vê de pessoas que começaram criança, né? A gente tem alguns exemplos, tem documentários, né? E o Michael, a Britney, enfim, gente que começou muito cedo, a Simone, enfim, o Balão Mágico, agora vai sair o documentário deles, né? É uma loucura, Saiu ontem. saiu. Eu não assisti ainda. É, então, assim, é uma coisa que não faz bem. Ela não faz bem para a pessoa. É muito complicado. É uma inversão de papel e é uma responsabilidade fora de época que você joga ali em cima numa pessoa que está aprendendo a viver, está começando a entender o mundo e tal. Então, é uma loucura. É roubar aquele momento mais precioso da evolução até do, do, do- da psique, né, daquele ser, e você inverte essa situação. Só que aí lá na frente, quando você cresce, fica um gap, porque você não tem experiência com aquilo. Fica um buraco ali. Como é que você faz o quê com aquele buraco? Aí tem mil consequências, né? É um assunto bem importante, assim. Mas eu não culpo meus pais. Eu não culpo de jeito nenhum meus pais. Imagina, eles viram, né, me viram ali com muito talento, fazendo com muita facilidade o que eu fazia, fazendo muito bem, né? E eu aprendi uma coisa que eu sei que eu fazia muito bem também era interpretar como uma atriz um personagem, né? Não que eu não seja aquilo, é uma parte de mim. Eu não sou só aquilo, né? Aquela imagem congelada. Eu sou uma interpretação de um papel que foram construindo em cima de mim. Meus pais, enfim, eles fizeram uma aposta, né? Ai, ela vai ser assim. Foi construída a gravadora, os produtores, foram desejos coletivos que foram me construindo ao longo dos anos. Talvez eu sozinha, se eu fosse me construir, eu tivesse feito diferente, né? Então eu cheguei a essa conclusão muito recentemente. Então, o que que eu fiz com isso? Eu falei, bom, foi legal, isso me deu uma bagagem em termos, né, de análise, né? E agora então eu vou construir um novo futuro para mim, que é estudar, eu quero ser psicanalista, então eu estou indo por outros meios, eu tenho essa voz bonita, eu posso escolher trabalhos que eu gosto, e não me sentir bem nas coisas que eu fiz. Eu fiz muito bem, fiz sempre com muito amor, mas eu talvez fizesse diferente. E naquela época, quando você era assim criança, outra curiosidade que a gente tinha intriga, tinha treta com as outras crianças. Tipo, você falou que você, no fundo, era uma atriz, mas tinha uma treta do tipo ciúme da Duda Liro, aquela bandida que roubou meu papel no filme, sabe? Tinha alguma coisa assim de treta entre as Gente, crianças. não, treta não. Não, treta não, Ah, que não, pena. não. Não, não sei. Tinha uma coisa assim de rumores, né? Eu também não sei do que tinha uma treta entre eu e a Simone, mas era mais ciúminho assim, porque eu, sei lá, dei o meu primeiro beijo no Luciano, a gente tinha, tipo, sei lá, 11 anos, e aí a Simone também deu um beijo nele, aí a Vanessa também, o Luciano era, assim, o maior beijoqueiro do meio ali, né? Eu era doido pra beijar ele também. Ele era Ah, muito lindo, filhinho, né? Acho que foi a era, primeira paixão de todo mundo. É, Desculpa, Patrícia, eu não me de todo apaixonei por mundo. você. Porém, eu achava ele uma coisa mais linda. mas ele era lindo, e ele, assim aproveitou bem, né? Digamos assim, né? Imagina. Mas era ciúmes. Batia aquela dúvida assim, ai, queria estar no balão mágico e não tem da alegria. Teve alguma rixa assim entre os dois ou não? Nada, nada, nada. A gente se encontrava. Já comemoramos até alguns aniversários juntos. E todo mundo é de junho, julho, todo mundo é canceriano. Então, Olha só. já comemoramos juntos. Ixi, normal, não tinha treta, não. Ah, poxa, Imagina, a gente nem sabia o que era, não tinha nem tempo para isso. fiquei triste agora, mas tudo bem.
Aqui você gosta de uma intriga, né? Adora. Tipo, nunca te bateu uma dúvida, assim, do tipo, poxa, queria mesmo era ser do Balão Mágico. Nada, eu queria era ser uma das cantoras do Tom Jobim ali, que tinha a Paula Morelenbaum ali, aquelas meninas que Ela era cantavam. muito mais. Cabeça, né? Eu não queria estar, assim, eu estava no contexto infantil e tal, mas eu já estava, tipo, eu já queria estudar jazz, eu estava ouvindo Miles Davis, eu queria tocar sax, eu tinha umas coisas meio esquisitas, assim, eu era uma menina meio nerd, apesar de tudo, né? Você não estava ali pela fama, pelo sucesso, você era música mesmo, Era música, musicista, né? sempre foi, sempre foi. E, Patrícia, aqui no PocotoCast a gente pede para os nossos convidados trazer uma história de um coice dado pela vida, sabe? Um momento ruim que você tenha passado, aquela história de quando você estava lá no purê da merda, mas deu a volta triunfante por cima. A nossa intenção é rir aqui, a gente vai rir sem respeito, vai nos abraçar quando a gente se emocionar. Então fala para a gente uma frase, assim, qual é o título do seu coice que a gente vai tentar adivinhar. Foi-se no show do Prince. O show do Prince, Uh! que eu acho. Rock in Rio, isso, gente. Nossa, você não tinha nem idade pra isso, Patrícia, pelo amor de Deus. Então é isso, a Patrícia não tinha idade, ela foi fugida pra ver o Prince. E depois de lá, pegaram ela e ela foi pro juizado de menores, o conselho tutelar. Do quê? Tutelar pegou Patrícia e levou ela para um orfanato. Pronto, Flávia, você, hein? Nossa! Longo, hein? Eu acho que ela foi convidada para fazer uma participação no show do Prince. Aí chegou, tava super animada para fazer, mas chegou lá na hora, um bosta de um produtor não deixou ela fazer porque ela era nova. Ou não, ou por algum outro motivo, não sei. Conta pra gente, então. Eu tinha 16 anos quando o Prince veio para o Brasil no Rock in Rio. E eu tinha acabado de assistir o show do George Michael, e eu acho que ia ter do Prince, eu não sei, não me lembro. E aí eu tava no VIP, aquela coisa toda, camarote, não sei o que. Eu falei, não quero, eu quero ir lá para frente, ver ele bem de perto. E aí apagaram as luzes, eu tava lá quase na boca do palco, ali não muito, né? Tava cheio de gente ali, eu fiquei meio assim, vendo a galera e tal, aí apagou a luz, e veio alguém, eu não sei quem foi, eu até queria descobrir, eu penso nisso assim, tenho pensado nisso ultimamente. Veio alguém, chutou o meu joelho e eu tive uma lesão na cartilagem do fêmur. Meu pai me pegou no colo, correu o Maracanã, ele cruzou o Maracanã todinho para me levar para uma coisa médica ali de emergência e tal, e eu fui direto para operar o joelho. Então, assim, foi um coice mesmo de alguém. Eu tinha a marca do tênis na minha perna. E aí eu ultimamente tenho sentido muita dor nesse joelho e tal. E aí, enfim, eu tenho pensado muito nisso, assim, falei, Nossa, mas quem poderia ter chutado meu joelho, né? assim, do nada, porque ninguém viu. Porque apagou a luz e veio alguém e deu um coice no meu Eu joelho. tenho algumas sugestões. Quem te chutou? Pode ter sido Simone, Vanessa, pode ter sido Amanda. Tem muita gente aí, viu, Patrícia? Você que tá pensando muito nisso, dá uma ligadinha para elas. É, Não sei. vou dar uma ligadinha, né, Ou gente? Olha, eu vou te falar, eu só sei que isso, assim, mudou minha vida a partir disso, né? Porque eu achei que nunca mais fosse dançar, eu estava naquela fase do ficar com você, até fiz alguns programas sentada com uma joelheira, porque eu tinha operado, fiquei meses fazendo fisioterapia, foi uma coisa que mudou bastante a minha vida depois, né? Chato, né? tem vídeo seu cantando sentada nessa época? Tem vídeo na internet? Tem na MTV. Ah, então a gente vai procurar. MTV, eu fiz uma apresentação com os músicos, assim, eles nem podiam tocar, porque ia tocar o quê, né? E eu sentada cantando. Aí até uma vez eu fui fazer um show no Rio Branco, Acre, né? Nossa. Uma pessoa tinha me contratado lá, eu ia fazer playback e tal, porque as pessoas sabiam que eu dançava, e não sei o que, eu cheguei lá, tipo 6 horas, ou 6 horas de avião, que tinha escala e tal, e eu com o joelho operado. E eu fui para cumprir contrato e tal, porque
é isso, né? A gente assina um contrato e tem que ir. Não importa se você está doente, está com alguma coisa, enfim, tem que ir lá. Eu cheguei lá e fiz o show sentada, né? Aí desci do palco, depois que acabei o show e tal, e o contratante falou assim, Ah, eu não vou te pagar o seu cachê porque você não dançou. eu falei, não, mas eu vim até aqui, cumprir meu contrato, a minha presença e tal. Ele falou assim, não vou te pagar e outra coisa, eu vou te prender aqui no camarim. Me prendeu no camarim, eu e meu irmão, trancou o camarim, chamou o segurança armado, falou, daqui vocês não saem. Aí a gente foi escoltado por eles até o hotel, ficamos trancados lá no hotel, lá. Eu acho que até esse cara aí, acho que até morreu, nem sei o nome dele, não me lembro o nome dele. Mandei matar. E aí eu me lembro do meu irmão, e meu irmão me ligando para minha mãe, e minha mãe ligando para a tia do Jairzinho, que morava lá, ou se mora, não sei, para tentar arrumar um voo para a gente o mais cedo possível. E eu e meu irmão pulamos o muro do hotel, a gente estava no térreo, fomos para o aeroporto escondido e saímos correndo. E viemos para São Paulo, Você com a perna operada. com a perna operada. Assim, nesse nível. Eu nunca mais ouvi falar dessa pessoa, não sei, acho que ele deve ter morrido. Patrícia, sua carreira teve várias etapas, né? Tem ainda. E teve o começo do Festival Internacional da Criança, a Patrícia do Clube da Criança, do Trem da Alegria, a carreira solo criança, parte da carreira solo adolescente, adulta, mudança de estilo musical, estilo de roupa e mudança de país. Você também fala abertamente sobre sua saúde mental. Eu gostaria de saber qual fase da sua carreira que foi a mais difícil assim, para você lidar. Qual foi a fase que foi mais desafiadora para a sua saúde mental? Foi a partir de 96, 97, e foi essa mudança de querer morar sozinha e eu já não tinha mais eu já não queria ter meus pais cuidando das minhas coisas. Foi um momento que eu senti muito pânico, né? De ir para o mundo sem preparo, né? E depois, na fase da trama, justamente quando eu fui morar em Londres, foi um momento que eu fiquei bastante deprimida por conta, enfim, da distância, de estar longe do Brasil, das pessoas. O Arthur era muito pequenininho, o frio, a falta de sol. Falta de vitamina D, todo mundo tem isso aqui. Nossa, é uma loucura, né? Eu adorei aí, assim, no sentido do artístico, da funcionalidade da cidade, né? Mas, assim, essa falta de sol, esse frio, não é brincadeira, né? Tá longe de todo mundo também, né? Tá longe de todo mundo, completamente sozinha. Não me senti muito bem, assim, não. Eu pesava 49 quilos, assim, eu chorava bastante, assim, enfim. Também era uma coisa que eu tinha me comprometido a estar lá. O meu ex-marido, o pai do meu filho, tinha um contrato com a Trama, ele era representante da Trama lá, então eu não podia voltar, então é uma loucura, assim. Então esse foi um momento bem difícil. Acho que o Respirar, que é um álbum que eu fiz nessa época, e depois o Patrícia Marques, que é o depois, né, desse, que é o de 2014, ele tem um pouco essa tristeza, assim, essa coisa mais para dentro, sabe? Foi a época que eu comecei a escrever letras, comecei a compor, então ele traz essa melancolia, né, que eu sentia na época. Como vai? Eu não sei se você pode esquecer. E durante todas essas suas etapas, você também mudava de estilo, mudava de cabelo longo, cabelo cheio. Depois você deu uma hidratada no cabelo, ele ficou um pouco mais relaxado, com creme escorrendo pelas costas. A minha fase favorita, que foi você ruiva com a sobrancelha fina. Eu acho você a coisa mais Eu adoro. uma francesinha. Você já foi loura. Acho É que você tá linda. loura agora, não tá? Tô ruiva, ruiva tô de- meio ruiva, Ai. assim, meio com a cor de camelo, Oba! assim, a Cor de cabelo, isso, cor de cabelo. Adoro essa referência. Então, aqui em Londres, eu conheço muita gente, inclusive, que
que conhece o trabalho aqui de Londres. A gente, inclusive, tocou Ah, que como legal. eu sou músico, eu também já toquei numa casa que você tocou, acho que foi no Momos. A mulher No lá, Mombos, isso a mulher mesmo. comentou comigo lá, tem uma brasileira que tocou aqui. E aqui também em Londres eu conheci uma vez o Seu Jorge, que gravou, inclusive, com você, acredito que seja um amigo seu. Sim, E o sim. Seu Jorge, ele me deu um coice, mas foi uma coisa assim que eu guardei pra vida, mas um coice no bom Ai, sentido. No bom mentira. sentido. Ah, Ele é a cara é dele, a né? cara dele, mas ele tem aquele tom de sábio, e realmente ele falando comigo, ele falou assim, ele falou que ele conhecia a minha música, porque eu tinha lançado um álbum pela Far Out, gravadora daqui, ele recebia, e aí ele falou que conhecia e tal, aí ele falou assim, mas olha, falta estilo. Eu, por exemplo, eu canto mal, eu toco violão mal, mas eu tenho estilo e as pessoas gostam de mim. E aquilo ficou na minha cabeça. Olha que pessoa sincera me falar Gente, isso. geminiano, né? E eu não concordo com ele, porque eu acho que ele canta e toca muito bem. Então, a minha pergunta para você é: você acha que o seu estilo e a sua aparência contaram muito para o sucesso da sua carreira? Ah, eu acho que sim. Em determinado momento, sim. Porque eu acho que o que deu certo, e foram muitas coisas, foram muito circunstanciais. Elas estavam de acordo com a época, né? De acordo com a produção do que foi proposto, né? Para eu ser e fazer na época o cabelão, a mini saia, né? Os pernão para fora, a gostosa, Uhum, né? Tanto que quando eu fui me afastando dessa imagem, justamente que foi na fase do Nelson, ainda estava, né, ali, ainda estava gostosa, de cropped, de calça preta justa, dançando bastante, uma coisa que eu adorava fazer, eu adoro fazer, meio Michael, com a produção da Beth Lago e tal. Eu estava saindo daquela fase. Quando eu fui para a trama, que eu já mudei completamente, a minha imagem de cabelo curto, preto, mais magra, fazendo uma coisa mais lounge, como diziam na época, né? Uma coisa mais calma, tal, e cantando mais baixo, não estava com voz de peito, né? Estava cantando mais uma voz mais suave, mais voz. O público mudou fazendo uma coisa eletrônica, o público mudou. Porque se eu tivesse continuado de cabelão comprido, perna de fora, cantando para fora, né, que era essa coisa mais que o Brasil gosta muito, essa coisa over, né, de se mostrar, de se exibir, fazer melisma, mostrar que sabe cantar e tal, essa exibição, esse exagero. Eu ia continuar com o mesmo público. Mas eu decidi, foi uma coisa que eu decidi mudar. Eu falei, eu não quero mais ser assim. Eu gosto dessa coisa mais bossa, mais introspectiva, né? Eu vou focar nisso. Foi aí que o meu público mudou. E não entendeu, eles não entenderam muito bem. Nossa, mas como assim? Ela agora, cadê o vozeirão? Cadê o pernão? Cadê o cabelão? Né? Eu entendi completamente a sua proposta e, inclusive, como eu falei no começo, eu consumo. Então, está entendido desse lado aqui, está entendido sim, viu? tá Pois muito. é, porque na época da trama, quando eu fui morar em Londres, eu me encontrei muito aí fora, né? Nessa estética mais, menos é mais sério, não tão apelativo. Falei, nossa, que lugar é esse? Nossa, me encontrei. E aí eu abracei essa estética para sempre, né? Então, eu estava muito mais fora do que dentro do Brasil, né? E deu certo aí fora, deu super certo. Só que o problema é que eu tive que voltar para o Brasil, né? Então eu fiz 1000 shows aí, eu sei lá, fiz 5 turnês em um ano. Eu toquei muito aí, estava tocando em lugares importantes, saíram matérias importantes, e saiu assim, porque fora a coisa não é jabá, né, o que rola aqui no Brasil. Hum, que é diferente. Não rola, é. Então, como tudo foi orgânico e tal, e aí acabou o contrato com a Trama, eles falaram assim, pode voltar, vocês vão voltar agora. Ah, tá bom, aí voltamos. E tipo, faz o que agora com isso tudo, né?
Aí mais um gap que precisava ser elaborado, o que que eu vou fazer agora no Brasil e tal. Gente, é uma loucura, é uma loucura. E você também fez um sucesso na França, né? Praticamente a mesma época que a Cibele fazia, o Seu Jorge, teve uma galera, né? Aqui se aprecia muito a música brasileira. Alguma chance de uma nova turnê no exterior? Não sei, talvez. Minha irmã está morando em Portugal agora, já tem uns 5, 6 anos. Ah, pretendo fazer alguma coisa lá, assim, mais light, né? Mas, enfim, é muito gostoso tocar fora, muito gostoso, porque a gente vê que você é valorizado, que as pessoas realmente se conectam com a música, com você, de uma forma muito mais profunda. Não digo que no Brasil as pessoas não se conectam profundamente com o meu trabalho, com a minha música, com a minha voz, mas é diferente, assim. Eu acho que ao vivo, eu sinto que eu consigo alcançar de uma maneira diferente, assim, que não é. Eu não sei explicar, assim. E eu, como tenho uma certa preguiça de fazer show, eu não tenho conseguido me conectar musicalmente com mais pessoas, sabe? Patrícia é preguiçosa? Eu tenho um pouco de preguiça de fazer Olha. show, de sair de casa, tenho. De montar show, ai, de juntar músico, ai, tem uma certa preguiça. Se não tiver alguém, vamos lá, olha, tá tudo pronto, vem aqui, vamos tocar, eu não sei o quê, vai ser muito legal, e convencer, eu não vou, prefiro ficar estudando. E eu aqui querendo que você saia do Brasil, faça sua malinha e rode a Europa. E vai sim, viu, dona Patrícia? Vai vir pra cá sim. Chama nós aí, bora, vamos fazer um negócio junto aí já. É só deixar o show pronto, ela só vem cantar. Isso. Pronto. Eu produzo, não seja por Aí, isso. gente, vambora. Aí sim, aí eu tô gostando de, né? Tô começando a me interessar. Aqui o Jazz Café tá fazendo show com brasileiros quase toda semana. Quase toda semana tem. Que demais. Eu toquei no Jazz Café. E são cantores grandes, tipo, não são tão pequenos, são cantores grandes. E tá bem legal. Não, o Jazz Café é maravilhoso. Eu toquei no Jazz Café com o Silhouette Brown. É o com For Hero. Isso, lotada a casa, o pessoal, assim, pedindo pra gente voltar 2, 3 vezes no palco. Foi um show incrível, assim. Eu acho que eu devo estar até gravado isso em algum lugar aí, que o Bruno adorava documentar essas coisas. Foi incrível, incrível. Eu prefiro um público pequeno, caloroso, sincero, do que grande. Intimista. Eu gosto de ver, olhar no olho das pessoas, assim. Portanto, que não te chutem no joelho, né? Naquela multidão toda. Né? Você tá bem. Nossa. Então, a gente queria fazer uma brincadeira com você. É assim, em maio de 2021, o jornal o Globo publicou que você saiu de uma live porque eles estavam falando de um assunto que você não estava confortável de falar. Por isso a gente criou um jogo para trazer esse trauma de volta. A gente criou um jogo em que você tem que escolher entre 3 opções. É assim, a gente apresenta uma situação e umas personagens e você tem que responder entre fico na live, saio da live ou você simplesmente dá uma de louca, finge que não entendeu a pergunta ou não quer responder a pergunta e você fala, minha cabeça deu 1000 voltas. Então, é assim, fico na live, saio da live ou minha cabeça deu 1000 voltas. Tá, do nada, você tava lá no Instagram, aí você, sem querer, entrou numa live com a Sorvetão e com o Conrado para falar da falta de oportunidades publicitárias para casais cristãos e héteros. Você fica na live, sai da live ou sua cabeça dá 1000 voltas? Mas, gente, isso você inventou agora esse cenário, né? Completamente. Ai, gente, eu nunca, jamais estaria numa live dessa. A Patrícia tentou lembrar, peraí. Nossa, loading aqui, né? Nossa, gente. Não, são situações hipotéticas. Pelo amor, não saio da live, nem entro, Deus me livre. Tarde demais, você já entrou sem querer, então você sai da live. Não, gente, volte 10 casas. Uma live com o Carelli, diretor da Record, para vocês conversarem sobre uma possível participação na Fazenda. Você fica na live, sai da live ou sua cabeça dá 1000 voltas? Saio da live, totalmente. Correndo. Imaginei.
Você estava no Instagram vendo vídeos de cachorrinhos dançando salsa, quando sem querer entrou numa live da Luísa Mel pedindo dinheiro para o Instituto Caramelo. Você fica, sai ou sua cabeça dá mil voltas? A minha dá mil Eu voltas. taco pedra. A minha tá dando voltas aqui que, olha, com pedra na mão e tudo. Até hoje, né? Ai, gente, saio correndo, nem. Nossa, Sai correndo com a Nossa. cabeça dando voltas. né? Dando volta, tudo dando volta, tudo. Uma outra aqui. Tem uma outra live aqui que você acabou de entrar sem querer. Uma live inesperada com Patrícia Max, Patrícia Bravanel, Patrícia Pilar e a Pati Beijo para falar sobre as dores e prazeres de se chamar Patrícia. Mona, você é maluca? Eu quero assistir Olha, essa live. interessante, fico na live. Eu quero. fico na live. Mas- E ainda analiso todo mundo. Ó. Eu fico. Imagina. Arrasou, arrasou. Essa eu assistiria. Ainda Mas ir numa live com o Sérgio Malandro, onde você não tem vez de falar e terá que ouvir glu-glu e aí por 50 minutos. eu fico, sai. porque eu acho ele muito engraçado. Eu acho ele maravilhoso. Eu fico. Eu tô doida para fazer a podcast dele. Doida. E numa live com o Serginho Malandro e a Narcisa Tamborideg, onde você não tem vez de falar e terá que ouvir glu-glu e aí e ai que loucura por 50 Meu minutos. Deus do céu. Minha cabeça dá mil voltas. Mil. Ah, Meu boa Deus. resposta. Boa. Agora a última live aqui. Uma live com Sérgio Malandro, Sérgio Rondiakoff e Sérgio Moro para falar sobre as dores e prazeres de se chamar Sérgio, mesmo você sendo Patrícia. Eu fico. Para analisar também. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Adoro ela Tem querendo Sérgio analisar. Malandro, Sérgio Moro junto. Eu super fico. Gente, imagina. Hospício, né? Hospício. Adoro. Eu adoro. Mas eu sou Vai muito ser. fã do Sérgio Malandro. Eu assistia. Você sabe, Ele é demais. eu acho ele demais. Eu era criança pobre lá no Rio de Janeiro, né? Então, das poucas oportunidades que eu pude fazer alguma coisa assim de entretenimento, era ir no programa da Xuxa, lá no Jardim Botânico. Inclusive, eu te vi lá algumas vezes, porém, eu não prestava atenção em você, eu não prestava atenção em ninguém. Eu ficava rodando num brinquedo, ficava lá girando tipo um ratinho, sem parar. Então, eu passei gravações assim direto. Mas quando eu ia no programa do Sérgio Malandro, que tinha aos sábados, aí eu já não tinha brinquedo, aí eu já prestava um pouco mais atenção. Eu vi o lançamento da lambada, eu vi a lambada acontecer, eu vi tudo isso, mas eu não estava lá praticamente. Estava Jardim rodando. Botânico, maravilhoso. Tenho saudades daquele lugar. Pena que pegou fogo, gente. Nossa. Inclusive, uma amiga minha estava lá no fogo e aí eu queria que ela falasse Meu com a Deus. gente sobre esse dia. Vou ver se eu chamo Meu ela. Deus. Que confusão. Tá. Nossa, gente. Tadinha. Mas aconteceu alguma coisa com ela? Não, acho que aconteceu alguma coisa só Ah, com algumas crianças, mas elas tiveram apoio de tudo e ficou todo mundo meu bem. Deus. Foi uma tragédia. Meu Foi Deus. uma Que coisa tragédia, horrível. mas Nossa, graças a Deus não aconteceu nada É. grave. acho que no fundo estavam preparados para dar suporte e tal e salvar todo mundo. Sei, sei, E deu tudo certo. sei. Mas acho legal porque a gente está terminando agora o nosso podcast e eu trouxe essa vibe, né? Eu trouxe essa vibe triste. Só partiria de você, Pra né, terminar, Rafa? assim, com as coisas assim pra baixo. Pois é, pegou fogo, Ai, né? que horror, não, Não, gente. senhor. Não, Não, senhor. Não, senhor. senhor. Vamos A gente embora. quer terminar para cima. Vambora. Vamos tacar fogo aí, gente. Ela... Até porque chove lá fora e queima aqui dentro. Olha o trocadilho. Queimo um aqui dentro. Ixi! Não queimo mais, não queimo mais. Olha só, eu entendi essa referência Ai. aí, viu? Eu entendi. Então. Eu sempre, como eu falo, as informações chegam para mim, eu não sei como. Então eu acompanhei toda essa história de queimo, não queimo, não precisava ter falado que queimava aqui dentro. Então tudo isso, não sei como essas informações chegam até mim, mas elas chegam e elas ficam guardadinhas no meu cérebro. A minha tá dando 1000 voltas. Tudo pode ser. O cara lá de cima vai. O quê? Como é que é? Não Vai me sei. dar. Não é? Vai lhe dar ou vai me Vai dar? me dar, né? Gente, fiquei pensando nessa letra, né? Que ingenuidade, né? Assim, é uma imputação de ingenuidade, né? De uma geração inteira, Mas né? não foi Michael Enfim. Sullivan o que também escreveu umas músicas para você?
Sim, sim, Genial, sim, né, gente? sim. Foi o gênio Genial, dos anos aham. 80, 90. Genial. Mas Conta pra gente dos seus projetos atuais. O que que você está fazendo? O que que vai fazer? Tem aí algumas coisas na manga? Olha, estudando bastante, fazendo EAD aqui de ensino médio, porque na época não consegui terminar, estava trabalhando. É, então, eu larguei a escola, falei, não, chega, quero viver minha vida, eu não quero mais cantar. Eu tinha 16 anos, foi a época do joelho, né? Do chute no joelho. Então, foi assim, uma ruptura para muita coisa, para a escola, para a carreira, tinha terminado com o meu primeiro namorado, queria viver e tal. E a partir desse momento as coisas ficaram meio incompletas assim na minha vida, porque depois para retomar com uma certa idade, assim, ainda mais que eu fui mãe, logo aos 24 anos, eu não consegui mais retomar essas coisas. E aí está sendo um momento muito bacana eu estou desde o ano passado estudando, fazendo as coisas online e me preparando para isso, porque estou com 49, né? Então já não sou uma adolescente, né? As coisas elas têm um certo tempo para eu aprender, né? Mas eu estou apostando bastante nessa minha entrada na faculdade. Eu quero continuar fazendo alguns shows bem pontuais, inclusive a nossa mini turnê fora na Europa, né, oh gente? yes. Oh yes. Uhum. E é isso. Eu vou pegar algumas coisas de música, alguns shows, projetos assim meio prontos, mas eu estou muito, muito focada nos meus estudos. Eu tenho falado para geral, assim, vamos fazer um negócio, quero fazer uma participação, vamos começar um projeto do zero. Eu falo, gente, não vai rolar, não vai rolar. Esse é um momento muito especial para mim, assim, é o meu sonho se realizando tardiamente, então não tenho olhos para mais nada agora, né? Enfim. Eu ia perguntar se agora, depois do The Masked Singer que você participou, se ia rolar talvez algum show com a Rosana, com o Blau Blau, alguma coisa assim. Mas pelo visto, o foco não vai ser esse. Foco Não, ou foco? Eu sempre falo foco, mas não, é foco, né? foco. Obrigado. Tá, pensa em inglês, desculpa. Ele é inglês, né, Ai, I'm gente? sorry. Ele é I'm sorry, inglês. Patricia. I'm so É. I'm sorry. sorry. Patrícia, você já teve convite para atuar em novelas? Já na adolescência, me lembro de alguma coisa. Novela não, foi filme mesmo. Mas meu pai vetou porque ele achava que ia tomar muito meu tempo e que eu tinha que estar focada na música. Então, eu tenho uma questão também de decorar a Aí letra. você lembra qual era o filme? Acho que era a menina, como é que era? Menina Rica? A história de uma menina A rica. história da sua vida, É né? uma, É porque você é muito rica. Ai, gente, é uma releitura de alguma obra famosa aí. Eu não me lembro. O Berg, ele não pôde participar por problemas técnicos. Porque não é porque a pessoa saiu Ah, do Brasil que ah, a pessoa tá bem de vida, não. A pessoa né? também tem problemas de É, internet. ela tá lascada, né? Tá A lascada. gente não conta isso, a Oh, gente não meu Tá conta Deus, isso. que lascado. judiação. Mas ele, o Tadinho. Berg é muito fã de Patrícia, né? E Ele não mandou umas perguntas pelo Zap? não, algumas coisas que ele comentou comigo, que eu vou perguntar. Uma foi assim, Desculpa falar da sua vida pessoal, viu, Patrícia? porém ele perguntou Tá. assim: será que Patrícia, na época de adolescência, de jovenzinha, será que ela pegou alguma paquita? Paquita não. Paquita não. Paquita não. Pero paquito sim. Mas Paquito, sim, mas Que assim, não, isso aí delícia! é normal, comum. Não gostei muito, não. Não, Gostei muito, não. Foi bem ruim, assim. mas era o seu meio, Mas né? era o meio de shoppings, né? É. Mas antes de tudo, eu tinha ficado com uma menina. Meu Deus, eu entendi. Entendi sua referência agora. É isso. Beijo! Entendi. É Mas que isso, beijo lindo. delícia! Tchau. Mas que delícia! Imagina se naquela época tudo pudesse ter sido falado abertamente. Que delícia que ia ser para crianças Pois viadas é. como eu
Teria sido Pois maravilhoso, é, menino. Eu já era viada já Uhum. faz tempo, amor. né? Ah, a gente sabe como É, é que super. funciona. Ah, mas eu fico feliz de você ter falado isso, porque traz aquela coisa. É, nunca falei. Eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho naquela época. Eu Então, era viado e Patrícia estava sendo então. viada ali. Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo, velcro, eu gosto de colocar aranha pra brigar. E tinha que esconder, o pior é isso, né? Tinha. Naquela época nada Tinha. podia ser. É, Aff, nunca revelei isso, estou revelando agora. Uma coisa assim que, aquela coisa que rola, né? Pré-adolescente, aquela coisa de experimentação. Ai, será que é, será que não é? Mas foi importante, assim, para mim, no meu caminho, né? Na minha descoberta e a afirmação de que era aquilo, né? Mas aí se passa a vida ali sendo reprimido, achando que aquilo tudo é uma loucura, que você está fantasiando, que imagina, não pode, tá louca, né? E essa imagem sua de gostosona, como é que faz? Nada que contribuía muito, né? Ah, não, você tem que ser hétero, né? É essa vida que tem para você. Só que a minha vida hétero nunca deu muito certo, né? Você teve um Digamos filho. assim. Você teve um filho que você ama muito. Tive um é. filho. Eu amo muito. Mas, assim, outras questões ficou meio esquisito. Então, eu acho que muita gente passa por isso, fica casada, né, muito tempo ali, com medo de se assumir. É muito triste, né? É uma pena. Uma pena. Só que Nossa. ainda bem que eu consegui fazer a tempo, né? E poder desfrutar, enfim, dessa liberdade, né? Porque ele é uma liberdade, né, gente? Você poder viver no É seu uma lugar, né? libertação, Uma né? libertação, né? Aí, por Uhum. isso que eu acho que eu estou numa fase mais livre, mais feliz, mais tranquila, porque eu me encontrei, né? E isso é muito valioso. Mas Não ter falando com medo. você, porque como a gente já viu muita coisa sua, muita entrevista, e realmente você parece que está numa fase bem feliz ultimamente, né? Que você tá namorando, Eu tá tô. feliz, tá falando de estudo, tá falando do futuro. E então ela fala do passado, você sabe o que poderia ter sido feito diferente no passado. Eu acho que isso é realmente alcançar uma fase muito boa da vida, né? Maturidade. Eu estou fazendo o caminho contrário, né? Eu acho, porque eu devia ter feito lá atrás, mas o devia não existe, né? Devia ter assumido, devia ter estudado, mas sempre é tempo de fazer tudo o que você quiser e nunca fez, né? E correr atrás. Nunca é tarde, né, para você ser feliz, assim. Quando eu me assumi, muitas mulheres vieram me escrever no Instagram, no inbox, dizendo: Ah, eu tô casada com meu marido há não sei quantos anos, tenho muito medo de me assumir, não sei o quê. As pessoas. Foi assim, foi triste, assim, mas foi legal, porque eu fui muito acolhida pela comunidade LGBTQIA+, ZN, né? É porque você fez parte também de uma geração que inventou a homossexualidade, Fiz, né, porque aquelas exato, roupas, aquelas exato. maquiagens todas, né. Não, Lady Gaga pedia pra mim ali. Não, Pedia. sem dúvida. Ah, Aquele teu cabelão, o rabo de cavalo, tudo isso, né. Não, aquelas roupas dos anos 80, aquelas ombreiras, gente, as botinhas, jaquetas de couros. couro. Aham. Minha mãe que me vestia, ela que fazia meus looks. E tá de Mas, parabéns. minha Olha, mãe, que legal. ela que fazia tudo ali, uma figura, né? Minha mãe muito criativa, muito. Você falou agora da sua mãe, e eu lembrei de uma outra pergunta que o Berg queria fazer. A outra pergunta é que você, no programa da Luciana Gimenez, uma vez, você comentou que você teve uma época que você foi grossa com seus pais. Aí ele perguntou como é que seria então a sua relação agora com seu filho, se seu filho fosse grosso com você. Então, eu acho que tem uma fase que todo mundo é grosso com pai e mãe, né? E fala umas besteiras, fala coisas que ofendem. Muito porque não entende né, o papel ali dos pais. A gente faz muito, assim, eu como mãe hoje, né, consigo entender meus pais. A gente faz o que dá para fazer, do jeito que aprendeu ali no meio do caminho, né? E com a bagagem que a gente tem. Ser pai e mãe não tem manual para ser, né? Então, a gente sempre faz o melhor, achando que está abafando, né? E às vezes não é.
Então, eu tenho uma relação muito boa com meu filho hoje, mas tive uma relação bem desgastante com ele quando eu me separei do pai dele. Ele morou comigo sozinho, achando que ele era o dono, o homem da casa, né? Tem uma confusão de papéis que tem esses momentos de estresse, assim, né? Aí depois ele foi morar sozinho, tá morando com a namorada, e esse afastamento melhorou muito a nossa relação, né? Eu acho que ele hoje ele entende o quanto é difícil, o quanto a gente faz o que dá, do jeito que dá, que a gente ama, mesmo assim, apesar dos erros, apesar de todo o exagero, né? Enfim, ou a falta. É difícil ser pai e mãe hoje em dia. E entender que a sua relação, quando você era criança, quando você era adolescente, né, a sua referência de criação era outra também, né? Você não teve aquele Total. vão para a escola, ter certeza que você está tirando nota 10, ter certeza que você termina todos os seus estudos, né? A sua referência foi um pouco diferente. Para você trazer isso de volta, para ter certeza que seu filho tenha a melhor educação, também com certeza é bem difícil. Eu falava para o meu filho, né, quando ele ia mal na escola e tal, e aí ele, eu não quero ir para a escola, não quero estudar. E aí eu falava assim, nossa, mas o que que eu falo agora? Porque eu não sou referência. Eu estava trabalhando, o que que eu vou dizer pro cara? Né? Assim, não quer ir para a escola, mas como assim? Ele não tem uma outra coisa para fazer. Por que que ele não quer? É uma bagunça. Então, eu me achava assim, aquela mulher barbada do circo, assim, né? Que não tinha ninguém igual. Aí eu fui entendendo que eu tive que tomar a posição da mãe com os meus defeitos, com os meus problemas, com a minha comunicação esquisita ali, do jeito que dava, com ele. Eu tive que inventar uma mãe para eu ser para ele do melhor, da melhor maneira possível. Eu acho que isso acontece com todos os pais e mães, todos. É igual o Cortella fala, né? Usar as armas que você tem da melhor forma possível. Foi o que você É fazia. isso. É. Mas não pode abandonar o posto, porque aí lascou. Lascou, você está ali, você é uma referência, boa ou ruim, você é uma referência para aquele ser que você colocou no mundo. Então, você vai fazer o máximo, você vai fazer o melhor que você pode, do jeito que você consegue, até um determinado momento, para ele começar a andar sozinho. E se ele tiver os problemas dele lá, as confusões psíquicas lá, vai fazer terapia, aí já é com ele, né? A gente fica aqui de fora, de longe, acompanhando. Se precisar de alguma coisa, alguma interferência, uma conversa, um apoio, eu estou aqui, né? Mas isso a gente aprende assim, trocando a roda com o carro andando, né? Não é brincadeira. Acho que isso também vem muito do autoconhecimento, né? Em toda essa sua busca através de terapias, de se autodesenvolver e também foi criando toda essa. Eu não digo que a análise, né? Hoje eu penso nisso, assim. Eu não acho que a psicanálise ela é um autoconhecimento. Ela é muito pelo contrário, ela é uma desconstrução de si e uma investigação, né, de outras coisas, de outros lados. É também um questionamento de que nada está garantido. E aí eu vou estudando também a construção, né, do ser humano, quando a gente é criança, o que, que acontece, as fases que Freud fala, né? E eu acho que eu ainda estou nesse caminho de desconstrução, muito, muito forte, né? Acho que desde de 2019, 20, eu estou muito nessa desconstrução dessa persona que todo mundo conhece. Eu não tenho muitos veículos para dizer, né, sobre a minha desconstrução, talvez isso seja uma coisa do momento. Eu tenho preguiça de ficar gravando vídeo para Instagram. Eu acho aquilo. Ficar assim, todo dia postando coisa sobre as coisas que se falam. Né? Eu tenho preguiça disso. Então, eu acho que agora nesse podcast, é um momento que eu estou falando muitas coisas que eu não falo, né, geralmente. Assim. Eu não tenho muito espaço e também não tenho paciência de ficar construindo conteúdos para a internet, para mostrar, olha, como eu estou me desconstruindo, sabe? Coisa de ego, assim. Não é muito comigo, Mas não. eu acho que é o assunto.
porque se você, por exemplo, tivesse um podcast que falava de psicologia, de algum livro que você leu, conversasse com alguém que entendesse bastante do Uhum. assunto, eu acho que você fosse Aham. criar um pouco mais, né? Eu tenho um amigo que ele era É. de uma banda americana chamada Minus the Bear, fez muito sucesso nos anos 2000 até 2010, e eles não aguentavam mais, então eles separaram a banda, e agora ele Uhum. está querendo também estudar psicologia e está pensando em fazer, o que Uhum. ele pode fazer, talvez um podcast, conversar com pessoas que tiveram Uhum. banda Isso. e repararam com a Ah, banda para tomar conta da que família, tomar legal. conta de si, então ele está tentando partir por aí. Eu acredito que vocês Que que tiveram legal. vida louca, vocês param para Aham. pensar mais nisso, né? E acho que é só um assunto. Quando você começar a estudar mais, eu acho que você vai ficar tão empolgada para falar que você vai ligar seu Instagram e não vai calar a Aham. boca. Eu não sei o que que eu tenho. Eu não sei, porque eu acho que talvez eu não saiba fazer isso, né? Gravar um vídeo falando sozinha, assim. Eu não sei, eu preciso de um interlocutor, assim, para dividir as coisas comigo, para ter alguém que me retorne, né? Que faça esse bate-bola. Não sei, mas a ideia do podcast é interessante, eu já pensei nisso. Não fui atrás, eu acho que é interessante falar sobre saúde mental. Eu acompanho bastante a Tati Bernardi, adoro o Amo. podcast dela, que é Não, o. desculpe alguma coisa. Uma coisa assim. Ela tem um outro também, com o Christian Dunker, que eu amo de Que paixão, assim, é uma analisa, pessoa que eu né? sigo, assisto todos os vídeos dele, é uma psicanalista. Então, eu gosto desse tipo de conteúdo, assim. Eu acho que eu gostaria de criar esse tipo de conteúdo. Estou aceitando, assim, parcerias, pessoas que queiram fazer comigo, estou aceitando. Muito mais que fazer show, muito mais que fazer disco. Ah, isso é uma delícia. Estou aceitando, estou aceitando. Isso é uma delícia. E tudo que você fizer aí pela frente, como eu falei que eu consumo, a gente vai continuar consumindo. Se for para cantar sobre terapia, se for para falar sobre psicologia, o que for, a gente tá lá te consumindo, porque é muito gostoso. Muito bom, a gente só tem a agradecer a sua participação aqui, Patrícia. Muito obrigada, viu, por Eu ter que aceitado o agradeço o nosso espaço. convite, ter se juntado a gente aqui, ser tão aberta e compartilhado suas experiências, trazer tanta informação e tanta coisa legal para a gente hoje. Deixa para a gente, para os nossos ouvintes, seu arroba, suas redes. Não, primeiramente eu que gostaria de agradecer pelo papo delicioso, assim, adorei estar aqui discutindo, né, e vocês, né, com essa generosidade tamanha em me ouvir, né, e eu poder compartilhar meus pensamentos aqui, né, meus absurdos. E vou deixar aqui, então, o Instagram, que é o @patriciamarquesoficial. Eu já tentei tirar esse oficial, mas dá um trabalho lá, desgraçado que eu deixei para trás. Então tá lá, Patrícia Marques Oficial. Aí tem os threads agora, né? Tenho. Olha, para botar pensamentos. É, e Twitter não uso muito. E Facebook também tá lá as moscas. Eu fiz o cu também, mas o meu cu tá lá jogado e humilhado, assim, né? Que eu nunca mais entrei. Eu Não, o sou meu viado, também. né? Então, falar, falar de cu Você usa o humilhado seu, né? assunto é comigo. Olha, a gente já pode marcar um outro podcast falando de cu humilhado, né? Podemos. Que horror. Mas que maravilha. Muito obrigada mesmo, Patrícia. Rafa, quer dar um Nada, um tchau? beijo para vocês. Eu não acredito que a gente começou com a Patrícia. Como eu falei, é uma das vozes assim, das minhas primeiras memórias. Estava sempre ali no background. E é muito delícia ouvir que sua voz. Eu adorei o que você falou, que você sabia que você era gay desde criança, naquela época. Isso é tão refrescante para mim, saber que naquela época eu não estava sozinho. E isso é muito gostoso. E ver como você tá bonita agora. Mas só não pare de fazer música, por favor. Faça pelo menos um pouquinho de vez em quando. Porque Faço. eu consumo. Pode deixar. Eu não vivo sem música também, não vivo sem. Também é uma coisa bem importante. Mas muito obrigada, viu, Rafa?
O Berg também, que não está, manda um beijo pra ele, né, gente? Porque não dá, não né? dá. E ele pintou a Tadinho, barba pra te ó. ver, você acredita? Ele pintou a barba de ruivo. Tadinho. É. Cor de camelo, aí, ó. Cor de camelo, pra combinar com o seu cabelo. Ai. Obrigada, viu, Flávia? Adorei a conversa também. Obrigada! Não, mas delícia, que prazer, ó. Foi maravilhoso. Então, galera, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube, não perder nenhum episódio futuro. Siga a gente no Instagram, TikTok, Twitter e também no @Pocotocast no YouTube. Se você quer participar e tiver algum coisa bem grandão, queira dividir conosco, mande para o nosso e-mail, pocotocast@gmail.com. E é claro, agradecemos a vocês, nossos ouvintes, por nos acompanharem nessa cavalgada gostosa. Até a próxima cavalgada, pessoal. Beijos! Agradecimentos especiais a André Ribeiro pela fotografia, Denis Stevens pelo design de áudio, Talent Mix Assessoria, Taran Comunicação e Design, FPA Creations e MK2 Studios. Opa, que esse episódio acabou, mas eu tinha que achar um jeito de me enfiar aqui ainda nesse episódio. Eu espero que todo mundo que escutou até aqui tenha se divertido, que tenha aproveitado aí a companhia da Patrícia. E, Patrícia, eu escrevi uma carta para você. Eu tô tão frustrado de não ter conseguido participar, tão frustrado. Mas eu acho que nessa carta eu consigo me expressar bem e participar de alguma forma, né? Patrícia, eu que tinha tanto para te dizer e perguntar, fui silenciado pelo Black Mirror da vida real. Que loucura, né? Eu tenho certeza que eu estou no episódio de Black Mirror desde a última quinta-feira e ninguém tira isso da minha cabeça. Eu passei a semana inteira escutando seus álbuns, em especial o álbum Respirar, que é o meu preferido, e eu tenho uma história muito bonita com ele. E por causa de uma tempestade aqui em Londres e aí em São Paulo, perdemos a conexão e eu não consegui gravar com você. Mas quem tem amigos tem tudo nessa vida, né? O Rafa e a Flávia sabiam exatamente tudo o que eu queria te perguntar e até meu álbum preferido entrou no podcast. Eu e o Rafa passamos madrugadas e madrugadas te escutando lá atrás no passado e aqui agora, e amamos todas as transições da sua carreira. Você obviamente esteve na trilha sonora das minhas festas de aniversário quando criança. Esteve também na música de background para uma bichinha de 8 anos que colocava a toalha na cabeça para fazer de rabo de cavalo enquanto dançava Festa do Amor rodando a cabeça até cair tonto no banheiro. Escondido, claro, numa época que a gente tinha que se esconder. Você esteve comigo também quando eu cheguei em São Paulo, depois de alguns anos morando no Canadá. Perdido, tadinho, 22 anos, pouco dinheiro no banco, um sonho de morar em São Paulo, um Discman no bolso, e o seu álbum, Respirar. O nome do álbum por si só já era um conselho para um momento tão decisivo e conturbado da minha vida. A partir dali eu vi uma Patrícia diferente, mais intimista, menos frenética, evoluindo para um lado muito interessante na música. Me fez companhia novamente. Obrigado. Obrigado também por compartilhar as felicidades e os coices que você tomou na vida pessoal e na sua carreira, por ter vindo aqui no nosso podcast. Esse podcast é sobre isso, sobre compartilhar alegrias e tristezas entre amigos e se divertir. Obrigado por se posicionar dentro da nossa comunidade LGBTQIAP+. Obrigado por inspirar tantas crianças que agora são mulheres, gays, lésbicas. Deve ter sido mesmo muito difícil ser uma das meninas mais conhecidas do Brasil em uma época onde não se falava abertamente das coisas pelas quais você teve que passar. Eu sinto muito por tudo. E te admiro muito por se expor para evitar que outras meninas e mulheres passem pelo mesmo. Obrigado por isso. Por isso também. Obrigado por toda a música que você nos proporciona ilustrando a trilha sonora das nossas vidas por tantos anos. E por falar em coice, menina, um coice literal, né? Um chute no joelho. Beijo, Berg.